Quer assistir o melhor futebol do mundo, ao vivo, quando e onde quiser, em HD e por até 2 dispositivos simultâneos? Então conheça já o Whey Plus. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Olá, pessoal! Ser jogador da Seleção Brasileira Sub-20 nem sempre garante o sucesso na carreira do jogador. Tanto que ao longo da história temos muitos casos de atletas que foram estrelas na base do Brasil, mas que não conseguiram repetir o mesmo sucesso na continuidade de suas carreiras como profissionais. Sabendo disso, confira hoje aqui no Gol de Canela 10 jogadores que foram promessas da nossa Seleção Sub-20, mas que hoje andam meio sumidos no futebol. Confere só! Importante nome da Seleção Sub-20 do Brasil em 2009, o meia Tales é quem abre a nossa lista. Considerado uma das grandes revelações do Internacional e um dos poucos a ter sucesso em praticamente todas as divisões de base do nosso selecionado, o jogador tinha tudo para ter uma carreira de sucesso, mas ela seguia um caminho totalmente inesperado. Acusando o Inter de ter barrado a sua subida para o time principal, Tales deixou o Colorado em 2010, quando foi contratado pelo Sporting de Portugal. Depois disso, rodou por diversos clubes do Brasil e do mundo, até decidir anunciar a aposentadoria do futebol pela primeira vez em 2014, com apenas 24 anos. Ficou ao todo 2 anos parado e só retornou ao futebol em 2016, jogando no futebol finlandês. Foi então que uma lesão crônica no quadril o fez desistir definitivamente do esporte. Hoje, com apenas 29 anos, Tales se dedica ao ramo gastronômico. Campeão mundial sub-20 pelo Brasil em 2011, o zagueiro Rodrigo Frauches foi por muito tempo considerado uma das boas revelações da base brasileira, mas infelizmente não vingou o esperado. Cria do Flamengo, onde inclusive foi capitão na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, o zagueiro fez parte do time principal da Gávea de 2012 a 2015. Mas sem chances de jogar pelo rubro-negro e após uma passagem relâmpago pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2016, ele aceitou o desafio de jogar no futebol tailandês e simplesmente sumiu dos holofotes. Rodrigo Frauches tem hoje 26 anos e continua na Tailândia, agora defendendo o Knife, da primeira divisão local. Considerado uma das boas revelações do Sport Recife, o atacante Ciro foi um dos grandes personagens da Seleção Brasileira Sub-20 em 2009. Muitas vezes dono da camisa 9, ele participou de alguns amistosos e do Mundial da categoria naquele mesmo ano, registrando durante toda aquela temporada um total de 9 gols em 10 jogos com a amarelinha. Um começo pra lá de promissor. Comparado a nomes como Neymar e Paulo Henrique Ganso, Ciro logo despertou o interesse de inúmeros clubes europeus, inclusive do Shakhtar Donetsk, que chegou a enviar ao Sport uma proposta milionária, mas que foi prontamente recusada. Porém, após a morte de Carlos Augusto em 2011, pai e seu principal incentivador, o jogador passou a viver uma fase ruim na carreira e logo caiu no esquecimento para muitos. Passou por diversos clubes do Brasil, como Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, entre outros, mas em todos não conseguiu repetir o sucesso que teve no Leão Pernambucano. Ciro tem hoje 30 anos e desde janeiro defende as cores do Persicapo, da primeira divisão da Indonésia. Presença garantida em praticamente todas as seleções de base do Brasil, o zagueiro Romário Leiria ganhou projeção nacional em 2011, após fazer parte do grupo brasileiro campeão sul-americano e mundial sub-20. Canhoto de boa qualidade técnica e com bastante cartaz na base do Internacional, não demorou muito para que ele ganhasse a oportunidade de integrar o time principal do Colorado. Mas, sem chances de jogar, 3 anos depois de sua ascensão, Romário começou a viver uma outra realidade em sua carreira. Foi emprestado a diversos clubes do Brasil, até ser negociado com o Marítimo de Portugal. Também sem muito sucesso na Europa, o zagueirão logo voltou para o Brasil e, infelizmente, caiu no nosso esquecimento. Passou por São Paulo do Rio Grande do Sul, Boa Esporte e Metropolitano, onde neste último foi rebaixado para a Série B de Santa Catarina em 2019.
Apesar do rebaixamento, desde o último mês de maio, Romário ganhou mais uma chance de jogar no velho continente. Ele assinou com o Afturelding, da 2ª divisão da Islândia. A ex-promessa brasileira está com 27 anos. Apontado por muitos na base do Fluminense como um dos sucessores de Thiago Silva, o zagueiro Dalton foi titular absoluto e um dos principais jogadores da seleção brasileira sub-20 no Mundial de 2009. Era a coroação de uma temporada quase perfeita, já que com a camisa do Flu, ele foi destaque no vice-campeonato da Copa Sul-Americana e na arrancada que livrou o tricolor do rebaixamento à Série B do Brasileirão. Todavia, já em 2010, mesmo em alta no Fluminense, Dalton optou em deixar o clube depois de uma batalha judicial e acertou com o Internacional. Mas no Sul nem chegou a jogar direito, já que uma lesão no pubis atrapalhou suas atuações. Fora dos planos do Colorado, a partir de 2014, ele começou a rodar por inúmeros clubes, como Criciúma, Atlético Paranaense, Universitário do Peru, entre outros, até realmente sua carreira seguir um caminho totalmente diferente para quem esperava muito dele. O último registro de Dalton como jogador foi com a camisa do Bangu em 2018. Ele tem hoje 29 anos. Em 2009, o volante Boquita era a principal promessa da base do Corinthians. Ele subiu ao profissional do time com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e acabou jogando no ano da volta do clube para a Série A. Ao lado de Ronaldo e companhia, ele conquistou o título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Tamanho avassalador início de carreira fez Boquita quase de maneira inevitável ser convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Ele participou do Mundial da categoria ainda em 2009 e foi importante na campanha do vice-campeonato, jogando 5 jogos e marcando um gol. Tudo ia bem na carreira da promessa, até que a chegada de Tite no fim de 2010 diminuiu as chances do volante no Corinthians. Ele logo optou em ser emprestado para a Bahia e depois Portuguesa, onde até viveu uma ótima fase. Depois disso, uma série de lesões atrapalharia e muito a carreira do jogador. Em maio de 2013, quando acabou seu contrato com o Corinthians, ele começou a rodar por diversos clubes de fora da elite. Boquita tem hoje 29 anos e seu último clube foi o Brasil de Pelotas, no início desta temporada. Ele até acertou um retorno ao Brusque para jogar no segundo semestre deste ano, mas problemas pessoais fizeram o jogador recuar do acerto. Craque na base do Flamengo em 2010, o atacante Negueba era sempre um nome sondado por diversos clubes da Europa. Com tanta badalação, sua convocação para as seleções de base do Brasil foi apenas uma questão de tempo. No Mundial Sub-20 em 2011, ele foi titular da equipe, que no final acabou trazendo para o nosso país o troféu de campeão. Porém, na sua subida para a equipe principal do Flamengo, Negueba acabou não correspondendo às expectativas e logo ficou em baixa no clube, o que frustrou aqueles que imaginavam que o jogador em breve estaria na seleção principal do Brasil. Em 2013, o atacante foi emprestado ao São Paulo, mas por lá também, graças a uma lesão no joelho, não foi bem. A partir daí, Negueba começou a rodar por diversos clubes do Brasil até chegar ao Gyeonggi-nan, da Coreia do Sul, em janeiro de 2018, clube no qual defendeu até o meio deste ano. A ex-promessa brasileira está com 27 anos e sem clube. Ele só deve voltar a jogar no início da próxima temporada, já que vem se recuperando de outra lesão no joelho. Quando surgiu no São Paulo, o zagueiro Bruno Uvini já era uma das grandes promessas da base do Brasil. Pela seleção brasileira sub-20, Uvini chegou a levantar 2 troféus, o do torneio sul-americano e do Mundial em 2011. Ele ainda integraria a seleção olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres e também seria lembrado na seleção principal, fato que parecia seguir o curso natural, já que todos esperavam uma evolução cada vez maior desta jovem promessa brasileira. Porém, sua ida para o futebol europeu acabou atrapalhando um pouco esta continuidade. Ainda em 2011, Bruno Uvini foi emprestado pelo São Paulo ao Tottenham, mas por lá jogou pouco. No ano seguinte, o Napoli da Itália comprou o jogador, mas não o aproveitou. Em 2016, o Napoli, enfim, resolveu vender Bruno Uvini, que trocou o velho continente pelo mundo árabe. Naquele ano, o zagueiro desembarcou para defender o Al Nassr da Arábia Saudita, clube onde teve contrato até o meio deste ano.
Após ter ficado livre no mercado, ele assinou contrato com o Al-Wakhira do Catar até o meio do ano que vem. Bruno Uvini está atualmente com 28 anos. Outro zagueiro que trouxe esperança para o futuro da seleção brasileira, mas que hoje anda meio sumido, é Doria, aquele mesmo que surgiu como grande promessa do Botafogo em 2012. Já no ano de 2013, ele foi alçado ao time sub-20 do Brasil para a disputa do sul-americano da categoria e também para participar do torneio de Toulon, da França, onde acabou chamando a atenção do Barcelona. Também naquela temporada fez sua estreia na seleção brasileira principal, convocado para um amistoso contra a Argentina. Mas sua venda para o Olympique de Marseille em setembro de 2014 colocou um freio em toda esta evolução com a amarelinha. Sem espaço com o técnico Marcelo Bielsa, Doria começou a frequentar o time B do Olympique e a rodar por diversos clubes por empréstimo. Tirando a passagem pelo São Paulo em 2015, todos os outros empréstimos foram para clubes de menor expressão, o que dificultou sua evolução. Este problema de Doria só chegou ao fim no meio do ano passado, quando o Santos Laguna, do México, o contratou e lhe deu a oportunidade de continuidade. Doria tem hoje 24 anos e é titular absoluto da equipe. Seu atual contrato vai até junho de 2022. Após ser campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17 em 2011, o meia Adrian, grande promessa do Flamengo naquela época, chegou à seleção sub-20 do Brasil com bastante moral. Usando a camisa 10 e já fazendo parte do elenco principal do rubro-negro carioca, ele foi convocado para a Copa do Mediterrâneo e para fazer alguns amistosos no Catar, que visavam a preparação do selecionado para o sul-americano e mundial da categoria em 2013. Porém, aos poucos, o jogador foi perdendo espaço com a amarelinha, já que não conseguiu ter uma sequência no Flamengo e acabou não sendo mais convocado. Após rescindir o seu contrato com o Flamengo no meio de 2017, ele acabou acertando em definitivo com o Sion, da Suíça, clube que defende até hoje. Adrian tem atualmente 25 anos e seu contrato com o clube suíço vai até a metade de 2020. Pessoal, se vocês gostaram desse tema, eu posso até fazer uma série, beleza? Já que muitos jogadores ainda ficaram de fora. E não se esqueça, se ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!